Jnananandamayan devan nirmalaispatikas adaran sarvavidyanan hayagriva mupasmahe yakundendu tusharahara yashubravastranvitam Yavina Varadandita Mandakaram Yashveta Padmasanam Ya Brahmachiuta Shankara Prabritibir Devai Sada Pujitam Saman Patu Saraswati Bhagavati Nishesha Jatyapaham Om Gyanatimirandasya Gyananjanachalakayan Chakshurumilitan Yena Tasmahi Shri Gurave Namaha Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Bom, então hoje é um dia chamado Guru Purnima. Purnima significa lua cheia. A lua cheia de quem? Do Guru. Gu significa escuridão. Iru significa aquele que retira a escuridão, aquele que traz o que? Quando a escuridão sai naturalmente, você recebe a manifestação da luz. Então, por isso, o guru é aquele que traz a luz, ok? Porém, o termo guru também significa pesado. Por quê? Porque o guru ele tem a natureza de ser pesado para que ele possa conseguir, então, de alguma maneira, acessar as nossas couraças, as nossas camadas, ah, materiais, as nossas camadas grosseiras, para que a gente possa então experienciar o que é essencial em nós, a alma. Porém, o guru, ele tem uma figura muito central na tradição do yoga, porque o guru, ele é um dos pilares de manutenção da essência dessa tradição. Ah, Existe um termo que está muito em voga agora, porque é um termo muito presente, nos estudos do yoga, nos textos e na cultura, no sadhana do praticante, que é a figura do guru. Por quê? Porque o guru, ele é ou foi um aluno ou discípulo muito dedicado, que com o passar do tempo ele amadureceu a ponto de se tornar um líder espiritual e responsável pela manutenção do conhecimento. Então, por exemplo, se estamos hoje falando sobre yoga, discutindo sobre yoga, praticando yoga, um conhecimento tão milenar, ancestral da Índia, é exatamente porque houve figuras importantes que são os gurus que mantiveram esse conhecimento em essência para que a gente possa estar tendo acesso a esse conhecimento hoje. Então, por isso que o termo Guru Parampara, ele é algo crucial no processo de yoga. Então, a tradição do yoga, ela está assentada em cima dessa estrutura etimológica, digamos assim, de como nós acessamos esse conhecimento através do que nós chamamos de discipulado, ou seja, Guru Parampara. Então, o discípulo, ele adquire a maturidade e a realização do conhecimento a ponto de se tornar responsável de manter esse conhecimento. E assim, naturalmente, esse discípulo vai ter discípulos que se tornam gurus, que vão ter discípulos que se tornam gurus. Então, esse legado, ele chama-se Guru Parampara. Mas também Guru Purnima, essa lua cheia, ela também está vinculada com o nascimento de um grande guru, que é tido até como o maior dos gurus na tradição védica, que é essa tradição da Índia, que é chamado Veda Vyasa, na verdade Vyasa Deva, né? Vyasa, ele é tido como um avatar, ou seja, uma encarnação de Vishnu. A gente pode traduzir até como encarnação literária,
porque ele é a encarnação responsável pela literatura do conhecimento acerca da alma, do conhecimento acerca dos Vedas. Então, o conhecimento védico, Veda significa conhecimento, conhecimento védico é todo conhecimento que remete aos Vedas. Lembrando que Vedas, é o termo que remete a todo tipo de conhecimento que foi cultivado nessa cultura antiga da Índia, conhecida hoje, por exemplo, como cultura ariana, né? Então, esse conhecimento védico, ele aborda todos os cenários, todo tipo de conhecimento em si. Porém, esse conhecimento ele sempre foi transmitido e mantido via oral. E Vyasadeva, junto com ali o seu é, escrivão, digamos assim, de maneira rápida aqui, Ganesha, foi quem realmente, em algum momento, pontuou na história do Védica a organização desse conhecimento, uma vez que começou a haver uma necessidade de formalizar esse conhecimento, porque as pessoas, ou a humanidade, ou a classe intelectual da época, não tinha mais condição de manter esse conhecimento apenas via oral. Então, Vyasadeva pega esse conhecimento como um todo, essa encarnação divina chamada Vyasa, ele pega esse conhecimento e ele organiza basicamente em quatro Vedas. Os famosos Vedas, que é Rig Veda, Atharva Veda, Sama Veda e Yajur Veda, certo? E desses quatro Vedas, na periferia desses quatro Vedas, que são chamados de Smriti. Smriti significa o conhecimento revelado, aquilo que veio, né? O conhecimento que veio diretamente da fonte divina. Então, a partir dali, também Vyasadeva manifesta ali outros textos, inúmeros outros conhecimentos, como, por exemplo, Upanishads, que são os conhecimentos ou os textos que vão falar diretamente acerca da ciência da alma, e não necessariamente vai falar sobre arquitetura, medicina, leis sociais, organização social, política, porque é um conhecimento muito abrangente. Então, por exemplo, as Upanishads, assim como os Ágamas, assim como os Brahmanas, os Samhitas, que são inúmeros outros textos, vão abordar diretamente sobre espiritualidade, porque também dentro do conhecimento védico, ou seja, dos Vedas, existe um grande volume de informação acerca de religiosidade, no sentido de religião mesmo, de regras, regulações, inúmeros deuses que vão dar diferentes bênçãos e por isso as pessoas adoravam diferentes deuses, como o deus do sol, Súria, como Indra, o deus das chuvas, como Varuna, o deus do mar, como Agni, o deus do fogo, né? Mas dentro das Upanishads, que são esses textos mais profundos, eles vão deixar bem claro que existe uma enorme diferença, e isso é muito importante a gente refletir sobre isso, que existe uma enorme diferença entre a, a religiosidade que Vyasa aborda como karma kanda, que vinha a ser a barganha com o divino, a troca. Então, os processos religiosos para aquisição de diferentes benefícios, sejam eles esposo, esposa, agricultura, saúde, entende? Então, essa troca com esses diferentes deuses, através de adorar os deuses para receber bênçãos, isso é aprovado na cultura védica e enfatizado, mas não é tido como essencial. Essencial é realmente yoga, ou seja, a conexão com o eu maior, com a verdade suprema que está além desses deuses que são vistos como seres empoderados e agentes cósmicos. Obviamente, eles estão num patamar além do nosso humano, mas eles não são necessariamente liberados, eles não estão necessariamente na condição de samadhi, de iluminação, né? Devido ao karma desses seres, eles assumem posições cósmicas muito importantes, né? E a gente vê isso em diferentes culturas, como na cultura africana, greco-romana e, obviamente, na cultura asiática antiga também, né? Os diferentes deuses que nos dão diferentes bênçãos, e para que nós adquirimos essas bênçãos, a gente começa a adorar esses diferentes deuses.
Então, isso não era, é enfatizado nos Vedas, mas não é considerado essencial nos Vedas. E por esse motivo, também, Vyasa, ele organiza uma pequena parte de todos esses Vedas, e isso é chamado de Veda Anta, ou Vedanta, que é uma maneira de pensar, é uma maneira de conceber Deus. Anta é a essência, Veda, conhecimento, a essência do conhecimento védico, Vedanta, que são os textos como as Upanishads, alguns Puranas, é uma outra classificação de textos, que são histórias é, que remetem o hibridismo entre os seres humanos e os deuses, as manifestações de Vishnu, ou seja, da verdade absoluta, que se manifesta como um avatar para trazer o Dharma, né, que é a ocupação da alma nesse mundo, enfim. E o Vyasa, então, é essa grande figura, e Vyasa, esse avatar divino, quando ele vem para esse mundo, ele passa por um nascimento formal, assim como Jesus, que é tido também como uma manifestação divina, ele teve um pai, teve uma mãe, e por aí vai. Então, todos os avatares, eles também, quando se manifestam nesse mundo, eles passam, entre aspas, por um processo natural. Então, Vyasa, ele é filho de Parashrama, que também é uma encarnação divina, com Satyavati, que é uma grande santa, filha de um pescador. Então, a data de nascimento de Vyasadeva, que é o compilador dos Vedas, também é hoje Guru Purnima. Ele nasce hoje, então hoje é o aniversário de Vedavyasa, que é o grande representante do que nós chamamos de Guru Parampara, da linhagem dos gurus da Índia, porque é ele que realmente marca, digamos assim, cronologicamente a figura do Guru, a aparição do Guru nesse mundo, mas ao mesmo tempo a gente utiliza dessa data para poder honrar e glorificar a figura do Guru. Até mesmo na Índia, dentro da tradição científica, hoje nas universidades, Guru Purnima é tido como um grande, digamos assim, feriado, uma data muito importante em que os alunos honram o professor, levam presentes para o professor, glorificam o professor. E isso é muito bonito, porque ainda é resquício da cultura antiga da Índia, presente hoje de maneira muito notória na cultura atual da Índia, que é o entendimento que a submissão, obviamente, com sensibilidade e respeito à figura do professor, de quem ensina, ela é extremamente crucial para que o aluno possa desenvolver e se aprofundar mais no processo. Então, hoje, Guru Purnima, que é a lua cheia do Guru, é uma data muito favorável para reflexões sobre a figura do professor, do Guru e a honra a respeito do que nós chamamos Guru Parampara, que são as tradições ortodoxas da Índia, que se mantiveram vivas até hoje exatamente com um propósito maior de manter esse conhecimento a longo prazo, né? Então eu trouxe algumas referências aqui dos textos formais para que a gente possa ter realmente uma fundamentação teórica e formal dentro da tradição. Eu peguei alguns textos, então vamos começar não superficial, mas de textos mais acessíveis até textos mais profundos, ok? Então, partindo do texto Hatha Yoga Pradipika, que é um texto da nossa Idade Média na Índia, é um manual, basicamente, que vai falar sobre a importância do Hatha Yoga. O primeiro verso do Hatha Yoga Pradipika, do autor Swatmarama, ele já inicia honrando o seu professor, o primeiro dos professores que ele considera Shiva, que é o primeiro que ensinou Hatha Yoga a Matsyendranatha, né? Matsyendra é o grande yogi que recebeu esse conhecimento de Shiva acerca de Hatha Yoga. Então, é o primeiro verso, ah, é o primeiro verso do Hatha Yoga Pradipika do primeiro capítulo, ok? Shri Adinataya Namostu Tasmai Yonopadishta Hatha Yoga Vidya Vibrajate Pronartananjayoma Maronamuchitotitha Vinyava. Saudação para Adinata, o primeiro de todos os senhores do conhecimento, que ensinou o conhecimento de Hatha Yoga e brilha magnificamente como uma luz para aquele que deseja alcançar o elevado objetivo de Raja Yoga, está aqui o conhecimento. Então, observa que o primeiro verso do Hatha Yoga Pradipika
o autor ele já esclarece que esse conhecimento ele só é vívido porque o aluno honra quem ensina, que no caso aqui o primeiro, por isso que ele coloca Shri Adinataya, Shri o grande, Adi primeiro, Nata o Senhor do conhecimento, Om Shri Adinataya. Então, Namostute. Então, Namostute de Namastê, de honrar mesmo. Então, eu honro aqui o primeiro Guru Shiva, que é o Senhor do conhecimento, Adinataya, né? E o segundo verso, ele continua falando sobre a importância de honrar o professor. Pranamya Shri Gurum Natan Swatmaramene Yogina Kevalan Raja Yogaya Hatha Vidya Yoga Padishtyate. Após oferecer saudações e reverência ao seu primeiro professor, que vem a ser Shiva Adinataya, o senhor Swatmarama, que é o autor do Hatha Yoga Pradipika, está apresentando então um ensinamento de Hatha Yoga para que o Raja Yoga, ou seja, o yoga real, realmente se manifeste nesse texto. Então veja que importante essa colocação, que o autor coloca que o conhecimento que está além de Hatha Yoga, que é Raja Yoga, o conhecimento profundo do yoga, as profundezas dos conceitos propostos no livro Hatha Yoga Pradipika, ele só se manifesta no texto porque, primeiramente, o autor do texto reverencia seus professores, ou o seu guru, Shiva, Shri Adinataya. Depois, eu quero transitar no Yoga Sutra, que é o nosso grande texto, principalmente para os praticantes de Ashtanga Yoga, que já logo no primeiro capítulo o autor ele deixa claro sobre a importância do que ele chama de autoridade no assunto, que é o termo Agama. Então, no verso 7 do primeiro capítulo, Sri Patanjali fala Pratyaksha, Anumana, Agama, Pramanani. Pramanani vem de Pramana. Pramana significa discernimento, que é a principal atividade da mente, das 5 atividades da mente que ele lista a 2 versos anteriores. O autor ele vai colocar aqui, nós precisamos controlar a mente e isso é yoga, todo mundo já conhece, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Mas partindo do controle da mente, é preciso conhecer qual é a natureza da mente. Qual é a natureza da mente? 5 ações. Vritaya, Panchataya, Klishtaha, certo? Então, Vritaya dos vritis, né, as atividades da mente, e Panchataya, são 5. Quais são as 5? A primeira é discernimento, Pramana. E aqui no verso 7, ele descreve o que é Pramana. Pratyaksha, Anumana, Agama, Pramanani. Discernimento vem através da experiência sensorial. Eu não vou entrar nisso porque não é o tema. Também vem através da lógica. Não vou entrar nisso porque não é o tema da aula. Mas a terceiro fator que gera discernimento em nós é Agama. Agama significa guru, a autoridade no assunto. Então, o autor deixa claro que o discernimento acerca do nosso entendimento para acessar o yoga vem através também de Agama, a autoridade no assunto. Ou seja, se não tivermos um guru, uma referência no yoga, nós não podemos acessar o yoga como ele é, ou qualquer tipo de conhecimento, porque nós precisamos utilizar do discernimento para acessar o conhecimento ou o yoga, e esse discernimento ele se fundamenta em 3 frentes, que é a experiência sensorial, a nossa lógica e Agama, a autoridade no assunto. E assim, consequentemente, no verso 26 do primeiro capítulo, o autor traz literalmente o termo guru, tá? Então, no verso 27 do primeiro capítulo, Patanjali novamente coloca Sapurveshan api guru kalena vanachedat. Api guru. Então, o autor, há uns versos anteriores, ele falou sobre a importância do controle da mente via entendimento de que existe Purusha, um ser supremo que está na condição de observador dentro de nós. De maneira muito superficial, vamos considerar que é Deus que mora no nosso coração, ok? E aí o autor ele vai descrevendo atributos ou características desse observador supremo, certo? E quando chega no verso 26, o autor coloca Sapurveshan Api Guru.
Esse Purusha, observador supremo que está situado no nosso coração, por ele não ser limitado pelo tempo, significa que ele é o mais velho de todos os anciões desse mundo. Qual é a natureza do ancião? Ser sabido, certo? Ser uma pessoa experiente, madura. Então o autor coloca, por ser não limitado pelo tempo, ele é o mais antigo até mesmo dos anciões. E por isso ele tem a maior bagagem do mundo de conhecimento. Então, o autor ele deixa claro que o primeiro guru, a grande referência de guru vem a ser o quê? Purusha, Deus, a verdade absoluta, digamos assim, certo? Então, mesmo no Yoga Sutra, o autor ele deixa claro que a figura do guru, ela está vinculada à representação do divino. Então, por isso que existe uma ênfase muito grande na relação guru-discípulo, professor-aluno, no processo de aprendizado, seja ele de qualquer tipo de ciência, mas principalmente na ciência espiritual, mas obviamente é uma relação pura. O ponto é que a gente vive hoje numa cultura na qual os líderes, muitos gurus e professores têm uma relação de muito abuso com os alunos. Então, por isso, isso faz com que a gente perca a referência de uma relação dentro de um lugar mais puritano, para que a gente possa aproveitar mais né, com profundidade essa relação. E voltando agora, chegando na Bhagavad Gita, trazendo cada vez mais profundidade, na Bhagavad Gita, no capítulo 4, Krishna vai falar no verso 2 para Arjuna, Evan Parampara Praptan, Iman Rajar Shayo Viduhu Sakalene Hamahata, Yogonashta Parantapa. Ó Arjuna, esse conhecimento que eu estou trazendo para você acerca do desenvolvimento espiritual é um conhecimento que já vem sendo trazido por Evan Parampara Praptan, por uma corrente discipular. Porém, essa corrente discipular ela tem uma característica, que são pessoas santas. Essas pessoas santas, elas assumem o papel de responsabilidade de manutenção do conhecimento espiritual. Então, essas pessoas santas, elas mantêm, então, o legado do yoga, certo? Então, Krishna deixa claro para Arjuna que é preciso, primeiramente, haver uma qualificação para se tornar guru, que é a sanidade. E o seu nível de sanidade e discernimento, Viveka, que Patanjali vai explicar nos pormenores no Yoga Sutra, e Krishna adentra nisso na Bhagavad Gita de maneira muito profunda, que é típica, é característica da Bhagavad Gita, mas Krishna deixa claro que Evam Parampara Praptano, o Parampara é o grande pilar de manutenção do conhecimento do yoga. E para estar inserido no Parampara, você precisa ser convidado, ser aceito por um representante do Parampara. Quem é esse credenciado? O guru, uma pessoa que tem um alto nível de discernimento. Então, essa pessoa, ela te inicia. Então, formalmente no yoga, na tradição, existe um processo iniciático ali, né? Para você poder receber, então, as bênçãos de acessar esse conhecimento via guru, né? E depois, no verso 34 ainda do capítulo 4, uma vez que no capítulo 4 é o tema que Krishna aborda também sobre a manifestação divina dos avatares, né? Que descem para restabelecer o Dharma, a ocupação da alma nesse mundo, dá para a humanidade novamente uma direção, né? No verso 7 ali ainda do capítulo 4, Krishna fala Sarva Dharma Parityaja Manekan Sharanam Braja Ahantuan Sarva Papebhyo Mokshayami Mashuchaha. Ó Arjuna, sempre que o Adharma, que a irreligião, que a falta de referência espiritual se manifesta no mundo, eu desço para restabelecer os princípios religiosos como um avatar. Né? E aí Krishna vai desenvolvendo, mas quando chega no verso 34, Krishna fala Tadvidi paripratena pariprashnena sevaya upadekshanti te gyanam Gyaninas Tattva Darshinaha. Esse termo tattva, verdade, darshinaha, de darshana, de visão, a visão que te permite ver a verdade. Isso é muito importante. Então, Krishna fala para Arjuna: você precisa aprender a verdade absoluta, ou seja, essa energia divina, esse purusha que Patanjali coloca, que reside no coração de todos, através de um mestre espiritual. E fazendo perguntas com submissão a esse mestre, você presta serviço a esse mestre, você serve esse mestre. E as almas autorrealizadas,
que vem a ser esse mestre, podem então transmitir esse conhecimento, porque essas almas Tátua Darshana, elas viram a verdade através do seu caminho espiritual. Então é muito mais profundo. Então, um grande yogi, devido a toda a sua dedicação e a sua submissão a um mestre autêntico, em algum momento ele amadureceu e ele pôde ver a verdade. E a partir do momento que ele vê a verdade, ele compartilha a verdade. E quando ele começa a compartilhar a verdade, ele se torna um guru, um representante dessa grande tradição chamada o que nós hoje de yoga, né, que propõe a conexão com o divino, ou Vedanta, que vai estudar e indagar acerca da verdade sobre o divino. E por fim, eu trouxe um verso de um Upanishad que eu gosto muito, por sinal, que vem a ser o um segundo. Aqui, Mundaka Upanishad, certo? Então, no Mundaka Upanishad, no verso 12, vai ser falado Tad Vigyarnartan Sadgurum Eva Bigachatit Samipani Shrotriya Brahmanishtan. A fim de aprender a ciência transcendental da alma, devemos então aproximar-nos com submissão a um mestre espiritual autêntico e genuíno, proveniente da sucessão discipular, Parampara, e fixo então na verdade absoluta. Então, assim, todos esses textos, essas referências literárias que nos dão uma condição de realização acerca do Samadhi são os grandes representantes desse conhecimento ancestral que se mantém hoje vivo. Lembrando que na ciência tradicional nossa, os antropólogos e sociólogos, eles vão colocar que esse conhecimento ele já existe em torno de 5.000 anos, 5.500 anos. Em torno de 3.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo, estava no auge, digamos assim, dessa cultura védica. Mas na tradição ortodoxa, digamos assim, da Índia, esse conhecimento ele já existe desde o início da criação. Quando o Deus Brahma ele nasce para manifestar a matéria, esse mundo, ele já inicia esse processo da criação cantando mantras Ishvara Parama Krishna Satit Ananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. Então ele coloca que, olha, a alma está manifestando nesse mundo material, mas a alma ela não é material. Ela é antimaterial. A alma, ela é Satit Ananda. Ela é eterna, consciente e bem-aventurada, mas está se inserindo na matéria. E agora ele traz todo esse conhecimento junto com a criação para poder nos dar uma uma referência de como vamos sair da matéria, sair do samsara, do ciclo de nascimentos e mortes. E esse conhecimento já é tido como Vedanta, que é a referência espiritual que nós temos para poder lidar com a matéria que estamos sofrendo, digamos aqui, de acordo com o yoga, devido à lei do karma, os gunas, as leis regentes dessa natureza. Então, observa como o guru, ele é uma grande referência na tradição do yoga em si. Porém, obviamente, quando o yoga sai do Oriente, vem para o Ocidente, e devido à maneira e à concepção de vida que nós temos hoje, ocidentais, e como se relacionamos com isso, essa figura do guru, ela se transformou muito. E eu gosto de hoje ter essa referência apenas como o professor de yoga, porque o professor de yoga, ele não tem esse peso, autoridade e autonomia tanto quanto os gurus dentro da tradição ortodoxa. E isso faz com que a relação fique mais leve, mas obviamente isso colabora também
para que a gente tenha menos profundidade no conhecimento, porque o guru ele não é apenas um professor, o guru ele é chamado de acharya, é aquele que ensina não apenas através da teoria, mas principalmente através do exemplo. Então, guru significa acharya, aquele que ensina através do exemplo. Então, Guru Purnima, a lua cheia do guru, que marca também o nascimento de Veda Vyasa, Vyasa Deva, ele é uma data muito importante para refletir sobre tudo isso que eu pus agora nessa aula, para que a gente consiga compreender com mais profundidade e experienciar com mais introspecção e serenidade esse processo que nós estamos chamando de yoga, ok? Muito obrigado pela atenção, espero que vocês façam um bom proveito dessa aula.